Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês, né? Deus abençoe todo mundo. A gente vai começar essa live de hoje, como estava aí no cronograma. Hoje a gente vai estar fazendo uma reflexão breve, né? Não pretendo demorar, sobre o sermão das Lágrimas de São Pedro, né? De autoria do Padre Antônio Vieira. Só a título de curiosidade, o Padre Antônio Vieira, ele foi um jesuíta, né? Aqui do Brasil, do século XVII, né? Um homem muito capaz, um homem muito que tudo que ele fez ficou registrado na história. A gente tem aí hoje coleções de livros e de volumes sobre os sermões dele, aquilo que ele deixou escrito, sermões. Sermão, que é esse gênero literário onde é feito comentário sobre a liturgia, sobre a Bíblia, sobre um tema, sobre o tempo litúrgico que se vive. E ele era um mestre nisso, né? Era um grande orador. Onde ele ia, ele juntava multidões para ouvir os sermões dele, as pregações dele. E eu não vou ficar me alongando na biografia dele, mas o importante é a gente saber disso, né? Ele era um homem extremamente culto, capaz, um jesuíta, né? Então, para quem não sabe, os jesuítas têm formação humanística, eles estudam filosofia, sociologia, Sêneca, né? Os estoicos, eles estudam muito tudo isso, não só teologia, eles procuram sempre articular a teologia com a, as humanidades, né? O humanismo. E a obra que ele deixou, né, o Padre Antônio Vieira, foi muito grande e até hoje de uma grandeza no termo, no quesito no quesito do português bem falado e bem escrito, né? O Fernando Pessoa dizia que ele era o imperador da língua portuguesa, o Padre Antônio Vieira, né? Inclusive considerava o Padre Antônio Vieira um dos ídolos dele, dos exemplos que ele seguia como escritor. Para você ver como ele era. Então esse padre ele era muito famoso e muito requisitado e muito procurado por causa disso, não só das coisas, das coisas que ele dizia, mas do modo como ele dizia, da maneira que ele dizia, o português tão bem usado, tão bem escrito, tão bem utilizado, com todo o estilo. Sem mais delongas, então, eu queria começar a falar sobre esse sermão, né? Esse sermão é um sermão que ele faz no dia que a igreja celebra isso, né? As Lágrimas de São Pedro. Para quem não sabe, São Pedro, né, que é aquele que negou Jesus na noite que Jesus foi entregue para ser morto. Jesus estava sendo conduzido pelos soldados até a casa de Anás e Caifás, não lembro qual dos dois, que eram os sumos sacerdotes dos judeus, onde Jesus ia ser interrogado, posteriormente ia ser levado para Pôncio Pilatos. E enquanto Jesus era levado, Pedro foi seguindo atrás, porque ele queria a todo quanto é custo ver o que ia acontecer. Ele queria estar com Jesus até o fim, ele queria ver o que ia acontecer com Jesus, ele queria ver. Acima de tudo, o que o padre Antônio Vieira foca nesse sermão é isso, é que Pedro queria ver. Pedro estava interessado em ver, ele queria ver o que ia acontecer, o que estava acontecendo. E ao passo que Jesus era conduzido até lá, Pedro ia atrás para ver o que ia acontecer. E chegando lá, Pedro foi reconhecido por 3 pessoas, né? Diz o padre Antônio Vieira, por 2 criadas do lugar, daquela casa, e por um dos soldados daquela guarda que estava conduzindo Jesus, um dos soldados daquela casa de Anás, né? De Caifás. Não sei qual dos dois. Então sempre eu vou me referir aos 2. E quando aquelas pessoas diziam: ah, você, pelo seu sotaque, você é galileu, será que você não é seguidor desse Jesus aqui que a gente que tá sendo julgado aqui, não? E aí Pedro negou: não, né? Da outra vez: ah, você, parece que eu já te vi entre os seguidores dele, você não é um dos seguidores dele? E Pedro negou: não. E por 3 vezes Pedro negou.
E na terceira vez que ele negou, o galo cantou, e como Jesus já tinha profetizado, Pedro se lembrou, porque Jesus tinha dito: Pedro, você disse que iria até a morte por mim, mas eu ainda te digo que você vai me negar 3 vezes hoje antes do galo cantar. E a profecia de Jesus se cumpriu, e Pedro negou 3 vezes. Nesse momento, Pedro olhou para Jesus, que estava sendo ali julgado, humilhado, né, arrastado, interrogado pelos membros do Sinédrio, que era o conselho dos judeus. E quando Pedro olhou para Jesus, Jesus olhou para ele de volta. E quando Pedro viu o olhar de Jesus, aquele olhar misericordioso, aquele olhar de compaixão, apesar de estar sendo esbofeteado, apesar de estar sendo julgado e posteriormente a ser condenado, apesar de tudo isso, Jesus olhou para ele após as negações, e não com um olhar de repreensão, mas com um olhar de misericórdia. Diz a Bíblia nesse momento que Pedro começou a chorar, e ele chorou amargamente. Então, o sermão do Padre Antônio Vieira é todo construído em cima dessa dinâmica dos olhos. Então, ele começa dizendo assim, que os olhos, por eles entra o pecado, e por eles entram também a graça do arrependimento, né? Porque dos olhos vem o ver, que é o princípio de todo pecado, o ver, o olhar, a vista, e pelos olhos também vem as lágrimas, que são o fruto do arrependimento, ou seja, a graça de Deus reentrando naquela alma após o arrependimento. E ele constrói toda essa dinâmica do sermão em cima disso, sempre citando o exemplo do olho, que pelo olho entra e pelo olho sai. Pelo olho entra o pecado, pelo olho sai o arrependimento. E que Deus colocou no olho, no olhar, né, no olho do ser humano, essas duas capacidades, essa dinâmica de pelo mesmo lugar onde entra, sai. Pelo mesmo lugar onde a mancha do pecado entra e se instala, a água das lágrimas sai limpando aquela mancha, né? Isso é muito bonito. E ele diz que foi construído por Deus dessa maneira justamente para isso, para que a gente entendesse. Então, ele diz assim no sermão: os olhos são a primeira origem da culpa. E realmente é, porque se a gente lembrar da história do Gênesis, né, do Adão e Eva, qual que foi a tentação que a serpente fez para Eva? Ela falou: olha para o fruto. E aí Eva olhou e começou a prestar atenção, e olhou e começou a desejar e viu que aquilo era bom, né? Assim diz a Bíblia. Então, os olhos são realmente a primeira origem da culpa. Todo e qualquer pecado que o homem comete, primeiro entrou pelos olhos, primeiro entrou pelo olhar. Ele apeteceu aquilo com o olhar, ele olhou e percebeu alguma coisa ali, e aquilo encantou ele. Quase como que um flautista encanta a víbora. Aquilo pelo qual você olha e fica muito vidrado te encanta, né? Você fica como que hipnotizado e aquilo te encanta. Então é por onde entra a culpa, são os olhos. Só que também eles são a primeira fonte da graça. Porque quando há o arrependimento, são eles que choram, eles que pagam o preço, vamos dizer assim, pelo arrependimento. Eles que dão aquilo que a gente chama de satisfação, aquilo que a gente chama de reparação pelo pecado, que é as lágrimas, é justamente o sofrer, é justamente o chorar, é justamente o lamentar por aquilo que foi feito, é lamentar por aquele erro cometido. E o Padre Antônio Vieira, nessa dinâmica, ele diz que o chorar é consequência do ver, ou seja, né? Porque os olhos choram. Eles choram porque eles viram. E ele diz esse ver no sentido de ambição mesmo, no sentido que Eva olhou para aquele fruto. É no sentido de ver, querendo possuir e permitindo que aquilo que você está vendo te corrompa de certo modo, né? Que aquilo que você está vendo se torne o objeto do seu amor e faça com que você desça de nível, por assim dizer. Então, essa afirmação dele
é real. Porque por qual motivo vêm as lágrimas? Elas vêm por sofrimento, elas vêm por arrependimento, elas vêm por, nossa, eu não deveria ter feito isso. Elas vêm por algum sofrimento muito grande, alguma coisa que acontece com alguém. Então, ele diz que o chorar é consequência do ver. Porque se a gente não visse, se a gente não desejasse, não ambicionasse, não apetecesse coisas erradas e cometesse erros, não existia o chorar. O chorar é consequência do ver. O chorar é consequência do ver. E ver aqui é ver, desejar e ir atrás. Ter esse movimento de busca através daquilo que a gente olha e apetece. E ele, usando o exemplo de Pedro, ele diz exatamente isso. Ele diz que por que Pedro chorou? Né? Por que Pedro teve a ocasião de chorar? Por que Pedro teve a ocasião de negar Jesus? Né? Pedro só negou Jesus porque ele estava dentro da casa do sumo sacerdote. Se ele não estivesse lá, ele não teria tido a ocasião de negar. Mas por que ele estava dentro lá da casa? Porque ele entrou, porque ele queria ver aonde Cristo ia terminar. Ele queria ver no que aquilo tudo ia dar. Então, o desejo dele de ver, de olhar, o desejo dele de conhecer, de querer saber, esse desejo de querer saber até onde aquilo ia, o ver foi a ocasião que fez ele entrar no lugar onde ele foi tentado. Se ele não tivesse esse desejo controlando ele, esse desejo de ver, ele não teria sido levado para esse lugar onde ele foi tentado. Então, o padre constrói todo esse raciocínio em cima disso, né? E realmente, quando Pedro viu, quando ele saciou, quando ele matou aquele desejo dele, quando ele foi até o fim no desejo dele, qual era o desejo dele? Era ver. Quando ele foi até o fim desse desejo, ele viu Cristo ali. Quando ele viu o olhar de Cristo, ele chorou, porque ele viu que ele tinha negado. E assim é na nossa vida. Quando a gente vai e persegue até o fim aquilo que a gente ambiciona, que eu não quero ver até onde vai dar, eu quero ver até onde isso vai dar, geralmente vem as lágrimas, porque ali se comete um erro. E ali a gente vê que errou e se arrepende, né? As lágrimas sempre, né? Nessa dinâmica do sermão das lágrimas de São Pedro, sempre as lágrimas são fruto do arrependimento. Sempre lágrima é sinônimo de arrependimento, ela é um sinal do arrependimento, né? O arrependimento é o princípio invisível que gera a reação visível que são as lágrimas, nessa dinâmica. E o padre faz uma comparação de que, assim como Pedro teve 3 tentadores, que foram as 2 criadas e o soldado, na nossa alma também são 3 os tentadores. Então, quais são esses tentadores? E ele diz, a primeira é a vista, né? O olhar, a vista é a primeira tentadora. A segunda é a imaginação. E o terceiro tentador é o consentimento. Então, as 2 criadas e o soldado. A vista, porque pelo olhar que tudo entra. Tudo aquilo que o ser humano chega a desejar vem pelo olhar. O olhar é como se fosse a porteira por onde entra. É a porteira que controla o que entra e o que não entra na alma, né? Os olhos são a janela da alma, a porta da alma. E a vista, a faculdade de ver, é aquilo que controla quem entra e quem não entra. Do mesmo jeito que um porteiro controla quem entra e quem não entra num prédio. A nossa vista controla aquilo que entra ou não entra na nossa alma. Em segundo lugar, a imaginação, né? Quando uma coisa entra, aquilo começa a movimentar a nossa imaginação. E aí a gente vai imaginando coisas e formando planos. E como a gente diz, maquinando, né? Maquinando na nossa cabeça. E depois que a gente maquina o suficiente, depois que a gente usa suficientemente nossa imaginação para gerar em nós um desejo por aquilo que a gente viu, ao consentimento, que é o terceiro tentador. Consentimento é aquilo que faz a gente tomar uma decisão e realizar uma ação para ir até aquilo que a gente apeteceu pela imaginação e que a gente olhou. É a ação que a gente comete para ir até
o bem visto, aquilo que a gente viu. Então essas são os três tentadores de Pedro, né? As duas criadas para quem ele disse, não, eu não conheço Jesus, não, eu não conheço esse homem, não, eu não era seguidor dele. Na nossa alma acontece a mesma coisa, através da vista. Quando a vista faz vista cega, quando a vista faz vista grossa, para permitir qualquer coisa de entrar na alma, ela está negando, ela está dizendo, não, eu não sigo esse homem. Quando a imaginação fica ali criando e apetecendo e maquinando coisas que não deveria, é a segunda negação. Não, eu não conheço esse homem. Quando a gente dá o consentimento para fazer, para ir atrás, para realmente chegar a vias de fato, vamos dizer assim, aí é a terceira negação. Não, eu não sou seguidor desse homem, nunca fui. Nesse momento, é o momento onde, assim como São Pedro, a gente deve olhar para Jesus e ver que, porque os nossos olhos ficaram abertos ali e desejosos das coisas do mundo, o olhar dele se voltou para nós. E o olhar dele, quando se encontra no nosso, faz a gente ver o tamanho do erro em ter negado a ele. Ele que está ali sofrendo por nós, morrendo por nós. Nesse momento é que surge arrependimento. O arrependimento só vem pelo olhar de Jesus. Por que Judas não se arrependeu e acabou se suicidando? Porque ele não olhou para Jesus. Porque ele não olhou nos olhos de Jesus. Pedro olhou e viu que o olhar de Jesus para ele não era de condenação, mas era de piedade, era de misericórdia. Então, nesse momento, ele se arrependeu. E aquilo que era ambição do ver, ambição do olhar, se tornou lágrimas. E essas lágrimas lavaram a culpa e transformaram Pedro num novo homem. Num homem arrependido dos seus erros, arrependido dos seus pecados, e que até o fim da vida lutou contra eles, lutou para ser melhor, lutou para mudar, lutou para ser totalmente o oposto daquilo que ele foi nessa hora. Então, o padre Antônio Vieira diz assim, que os olhos de Jesus são aqueles que dão lágrimas aos nossos. Sem olhar para os olhos de Jesus é impossível se arrepender, porque é só quando a gente olha para ele que a gente vê o tamanho do dano que a nossa imaginação causou, o tamanho do dano que as coisas que a gente deseja causaram, porque é o dano do pecado. Foi por isso que ele foi crucificado. Esse é o tamanho do dano que a gente causa quando a gente vê, imagina e consente. Quando a gente nega 3 vezes. Esse é o tamanho do dano. Então os olhos de Jesus são os que dão lágrimas aos nossos, pra gente, são os que dão arrependimento para nós. E o padre, num determinado momento, lá pelo final do sermão, ele diz assim, e é assim que eu termino. Ele diz: os olhos que chorarem na terra verão no céu. Ou seja, aqueles que se arrependerem vão estar com Cristo, que é isso que ele quer, arrependimento. Os que quiserem ver na terra chorarão no inferno. Ou seja, aqueles que quiserem continuar aproveitando e usando, se aproveitando das coisas desse mundo e se focando só nelas, e não chorarem aqui os seus erros, os seus pecados, não verão, né? Essa dinâmica. Você quer ver? Você quer ver verdadeiramente? Você quer verdadeiramente olhar? Ah, mas eu tenho olho para olhar. Então você quer verdadeiramente ver? Então os olhos foram feitos para ver a Deus. Então aqueles que chorarem na terra, ou seja, se arrependerem, verão. Aqueles que chorarem agora verão. Mas aqueles que quiserem ver, chorarão. Essa é a dinâmica, essa é a reflexão que eu queria trazer sobre esse sermão do padre Antônio Vieira. Busque ler, procure aí na internet. Sermão das Lágrimas de São Pedro, do padre Antônio Vieira. É um sermão incrível, é uma pregação incrível. É muito boa, muito engrandecedora. E eu tenho certeza que você vai gostar. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a todos.
e até a nossa próxima live.